Uma verdadeira igreja cristã é um lugar onde o poder de Deus opera, transformando pecadores em santos e fazendo cair por terra o poder do pecado. Todos os seres humanos, no fundo, sabem que são pecadores contra Deus. Eles também percebem que, se continuarem como pecadores, estarão em sério perigo. Mas negligenciam totalmente esta questão, desviando a mente para alguma ilusão ou teoria. Como os pecadores têm medo da morte, então ficam presos ao erro, ao egoísmo e ao orgulho próprio, tentando salvarem-se a si mesmos. É por isso que vivem buscando algum refúgio, se aliando a alguma religião, igreja ou grupo de ajuda, ou fazendo boas obras que lhes deixem orgulhosos e convencidos de que estão seguros. O coração humano é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Não há ninguém que saiba o que se passa no próprio coração. Somente Deus pode sondar e conhecer o coração e a mente humana. O Senhor Deus, sendo justo, sempre mostra a cada pessoa qual é o seu caráter, dando a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. No fundo, todo pecador sofre de alguma inquietação mental. Ora, isso acontece porque ele não está ainda reconciliado com Deus e carece da paz com Deus. Assim, o Espírito Santo vive dia e noite tentando convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo que virá. Ó pecador, você sabia que podes encontrar paz e refúgio real em Deus, arrependendo-se e abandonando todo o seu egoísmo e voltando-se para o Senhor? Se fizer isso, é certo que seus pecados serão apagados, Deus esquecerá seu passado e lhe dará uma nova vida e chegará a os tempos de refrigério. Porque a presença do Senhor estará contigo, mas porque, ó pecador, não queres deixar o egoísmo. Pensas que vai perder muito, não é? Não consegues ver que tudo que tens, tudo que sabes e tudo que és não passa de lixo perto do que Deus quer te dar? Preferes ficar assim, preso ao teu orgulho e egoísmo refinado. Preferes não pensar sobre os próprios pecados, nem sobre a falsidade que vives, e não percebe que podes estar firmado num Deus que não é real, e estar vivendo apenas uma teoria da verdade, ou seja, uma ilusão? Você sabia que Deus falou que é possível uma pessoa ganhar o mundo todo e se perder para sempre? É possível, inclusive, levar multidões a Cristo e ainda assim perder sua própria alma. Quão perigoso é o fato de negligenciarmos a verdade e não querermos saber se vivemos uma realidade ou uma ilusão. Um pecador ainda não conhece a realidade do amor de Deus em sua absoluta perfeição e santidade. O pecador vive a satisfazer a própria vontade, dando as costas para o Deus real, ou se auto-enganando, fazendo tudo para que de alguma forma Deus seja favorável a ele. Com toda esta situação, a realidade é que não há outra saída para os pecadores que não querem se consertar, a não ser amparar-se em algum falso refúgio. No entanto, é óbvio que a pessoa é seduzida por uma mentira não vê isto como mentira, mas como verdade. Está convencida de que achou um refúgio seguro. Isso nos leva a perguntar: será que há alguma regra? O padrão irá mostrar o que é real e o que é ilusão?
Os homens têm opiniões incontáveis sobre religião. Como podemos determinar o que é verdadeiro e o que é mentira? Temos um texto infalível. A única salvação real e válida ao ser humano é a salvação total do pecado. Todo o resto falha. Qualquer outra doutrina religiosa que não quebra o poder do pecado é a ilusão. Se aquilo que a pessoa se firmou não arrancou seus pecados, não expulsou seu egoísmo, a luxúria, e se não gerou amor a Deus e a todo ser humano, se não gerou alegria verdadeira, paz profunda como oceano, benevolência desinteressada e os frutos do Espírito Santo, então o que ela vive é uma ilusão, resultado de um ensino falso e inútil. Qualquer doutrina religiosa que falha neste ponto vital da salvação do pecado pode ter qualquer utilidade, não é melhor do que uma maldição. Se não gera em nós o Espírito do céu e nos faz semelhantes a Deus, não importa de onde vem, ou que ideia defende, é tudo uma ilusão. E se esconder atrás disso é correr para um refúgio da mentira, e continuar vivendo sob o poder do pecado que nos faz inimigos de Deus e herdeiros do inferno. Se o que aprendemos não gera oração e nos unir em comunhão e afinidade com Deus, e não gera em nós um sentimento celestial, expulsando a mente mundana, separando-nos do amor às coisas do mundo, é uma ilusão. Se este ensino não produzir em nós o amor exigido nas Escrituras, o amor a Deus e prazer em adorá-lo, e amor a toda a humanidade, é uma ilusão. Se não transforma em uma mente nova que prepara a alma para morar no céu perfeito e santo, falha totalmente no propósito de salvar alguém do pecado e da perdição. Alguém ainda pode falar. O Evangelho não realiza esta transformação em todos que a lhe aderem. Não faz cristãos devotos, mortos para o mundo, cheios de amor, alegria e paz. Resposta: supõe um remédio eficaz para curar uma doença. Ele pode curar, pois tem o poder para operar a cura. É exatamente o que o doente precisa, mas deve ser usado corretamente. Uma pessoa pode adquirir o remédio, mas por não gostar pode guardá-lo em seu armário e não tomar. Então poderá procurar uma imitação do remédio para usar no lugar do mesmo, ou ainda em últimos casos, ele pode tomar o remédio verdadeiro, mas misturado com outras coisas que alteram o efeito. Em todos os casos, a eficácia do medicamento não pode ser contestada, só o que prova é que a pessoa não usou o remédio de forma devidamente correta. Assim também é com o Evangelho. A pessoa deve assumi-lo e usá-lo de acordo com as orientações bíblicas e as influências do Espírito Santo. Do contrário, o fracasso não é culpa do Evangelho, mas a culpa é da pessoa, por não obedecer corretamente. Não adianta, então, dizer que o Evangelho não salva os homens do pecado. Na verdade, ele pode ser imitado ou rejeitado, mas a pessoa que o recebe o poder real do Evangelho em seu coração vai certamente descobrir o seu coração abençoado como o Evangelho promete. Milhões de tais casos comprovam isto na fase da história do mundo.
pessoas transformadas e suas vidas santas evidenciam a realidade e a preciosidade da salvação que o Evangelho promete. Louvado seja Deus. Amém.